Eu estou um pouco mais reflexivo hoje, referente a algumas coisas que eu ouvi e que aconteceram, né? Essa semana eu estava lendo uma reportagem de uma jovem. E devido às expressões que ela estava passando, vivendo, ela decidiu buscar ajuda de maneira a tirar a sua própria vida. Ela recorreu à justiça por meio de fazer a eutanásia. Eu fiquei ouvindo aquilo, fui ler, entender. Ela passava por bastante coisa na sua vida, estava depressiva, ao ponto de solicitar, e isso foi questionado porque não haveria condições de isso se concretizar, mas mesmo assim ela buscou. E eu fiquei olhando para a minha vida e falei, poxa, ninguém chegou para ela e apresentou Jesus para ela, ninguém chegou para ela nessa condição e apresentou o caminho, a verdade, apresentou para ela uma vida diferente daquela que ela estava vivendo. E, resumindo a história, ela conseguiu uma aprovação através da justiça, que ela conseguisse fazer aquilo que ela achava melhor. E nesse dia, tiveram os pais, alguns amigos. E como é que isso é praticado, né? No caso dela, geralmente, quando tem essa necessidade, o médico aciona o mecanismo. Mas ela quis, por direito, ela mesma acionar. Ela mesma apertar o botão. E eu fiquei muito reflexivo com aquilo. Eu falei, olha como estava a mente dela para chegar em uma condição dessa. Como estava a vida dela para chegar em uma condição dela. Será que ninguém chegou para ela e falou do amor de Deus? Será que ninguém se colocou na brecha por ela? Eu não tenho essa resposta. Ela era uma jovem cheia de vida. O plano de Deus era para a vida dela, assim como é para a minha e para a sua. Mas, infelizmente, foi abortado. Eu fiquei reflexivo com aquilo porque, às vezes, nós estamos colocando tempo onde não deveria ter tempo. Às vezes nós estamos falando que não tem um tempo para isso, amanhã eu vou, amanhã eu faço, deixa para depois, mas haverão coisas que é urgente, haverão coisas que nós não devemos deixar para outro dia, haverão coisas que nós não podemos deixar para fazer amanhã, porque de repente o amanhã não pode dar tempo. Eu vou dar continuidade aqui a respeito do assunto que eu trouxe na minha última ministração, que é de não sermos o dono. E às vezes nós estamos validando muitas coisas, nos colocando muito em uma condição de eu faço quando eu quero, porque o tempo é meu, a vida é minha. Então eu vou fazer do meu jeito, mas sabe que não é assim? Nós precisamos entender de fato que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, a nossa vida agora pertence a Ele. Então é no tempo dEle, é da maneira dEle, é como Ele quer fazer, e o que Ele conta e o que Ele espera de mim e de você é fidelidade e obediência. Salmos 24:1 vai falar assim, Salmos 24:1, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Deuteronômio 10:14 vai falar, ao Senhor teu Deus pertencem os céus e até o mais alto dos céus, a terra e tudo o que nela há. E isso, queridos, é uma verdade. A grande questão é, será que nós estamos entendendo o que está escrito aqui? Será que isso ainda não faz parte da nossa vida? Porque ele está falando aqui, do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Tudo que existe na terra é dele.
o mundo e o que nele habita. Tudo que existe na terra pertence a Ele. Douglas, o que quer dizer isso? Quer dizer isso que tudo que está na minha posse, na sua posse, pertence a Ele, não é meu e não é seu. O nosso celular pertence a Ele. O nosso carro pertence a Ele. A nossa casa pertence a Ele. Poderia falar aqui, poxa, inúmeras coisas. A grande questão é como nós estamos utilizando tudo isso que não nos pertence. Porque isso também faz muita diferença. Porque eu posso estar usando aquilo de uma maneira que não agrada ao dono, mas satisfaz a mim. Porque eu nutro em mim uma posse absoluta, quando na verdade deveria ser somente algo momentâneo. Estar sobre minha posse. É por isso que nós temos dificuldade quando a Bíblia de entender, quando a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Porque geralmente nós nos colocamos em uma condição do que é meu. É meu, eu faço o que eu quero, eu uso da maneira que eu quero e eu faço o que eu quiser. Mas sabe quando uma chave vira dentro de mim e de você? De entender que aquilo não é meu, de que aquilo foi confiado a mim e a você, a maneira com a qual eu vou utilizar determinada coisa, ela precisa mudar. A gente não pode resistir uma instrução de Deus quando ela vem e fala, dê isso para alguém. Mas às vezes nós estamos tão apegados a coisas, que coisas têm se colocado mais acima de uma orientação de Deus. Porque a gente pensa que quando eu dou alguma coisa para alguém, segundo aquilo que Deus orientou, eu estou perdendo. Que nós podemos estar perdendo. Se eu der meu carro hoje, eu fico a pé. Se eu der minha bicicleta hoje, eu fico a pé. Se eu der meu celular, eu fico sem celular. Ei, mas sabe, você está recebendo uma orientação e Deus nunca deixa a mim e a você, poxa, em prejuízo? Deus não é aquele que quer nos prejudicar. Deus é aquele que quer nos acrescentar. Mas Ele precisa primeiro trabalhar no nosso coração o desapego. Ele quer primeiro trabalhar no nosso coração esse sentimento de posse absoluta. Ele quer nos mostrar que, de fato, Ele não nos chamou para sermos donos, mas Ele nos chamou para sermos mordomos. Aquele que administra, aquele que recebe informações, orientações do dono e vai fazer segundo a sua vontade. Isso, queridas, é obediência e fidelidade. Quando simplesmente tomamos a decisão de não fazer aquilo que Deus tem direcionado a fazer, nós estamos em desobediência. E sabe que desobediência desagrada a Deus? Desobediência não traz prosperidade para mim e para a sua vida. Desobediência não faz com que as coisas venham caminhar da maneira que nós aguardamos. Mas quando nós somos obedientes a uma palavra do Senhor, a Bíblia vai falar que todas as coisas Deus faz com que cooperem em nosso favor. Independente da situação, independente das circunstâncias. Quando eu e você estamos em uma condição de obediência, Deus vai fazer com que tal situação coopere em meu e em seu favor. Independente do que esteja acontecendo. Mas nós precisamos entender isso aqui. Nós precisamos agora que o nosso comportamento seja totalmente alinhado à palavra. Não somente falar de boca para fora, mas de fato isso que está em nosso coração. Sabe, colocar, Senhor, ó, isso aqui é seu, faça o que o Senhor quiser. Isso aqui só está nesse momento comigo, mas na hora que o Senhor precisar disso aqui, o Senhor fala para onde é para eu direcionar. Eu não tenho problema algum com isso. Senhor, está aqui, ó. E no momento que Deus colocar aquilo à disposição de outrem, queridos, se alegra. Se alegra. Sabe por que Deus está podendo
contar com o meu e com o seu coração. Sabe que Deus conta que nós sejamos o canal da manifestação do seu amor, da sua bondade, da sua generosidade. Mas se isso aqui não estiver firmado no nosso coração, as coisas podem não estar alinhadas à vontade de Deus. E a gente está orando, as coisas não estão chegando, e parece que a nossa oração não está subindo, parece que as coisas não estão acontecendo, mas o que pode acontecer, em algumas vezes, é que nós estamos orando fora da vontade de Deus. Sabia que às vezes nós podemos estar orando assim: Senhor, me dá mais, me acrescenta, me aumenta. Douglas, tem problema nisso? Não tem problema nisso. A grande questão é que existe um processo para que isso se manifeste. Sabe por quê? Porque Deus nunca vai se manifestar onde há bagunça, aonde há desordem. Primeiro Deus organiza as coisas em nossas vidas, para que depois aquilo que são as nossas petições sejam realizadas, sejam atendidas. Porque se a grande questão nossa, em muitas vezes, fosse falta de recurso, vou ser bem claro, falta de dinheiro, era só entrar dinheiro, era só dinheiro chegar e o problema era resolvido. Mas a grande questão é que esse não é o problema. O que acontece é que nós estamos, muitas vezes, administrando de maneira incorreta. E a gente quer que Deus entre com a sua provisão. Não, Deus, porque eu estou cheio de conta. Sabe que antes de pagar as nossas contas, Deus primeiro vai resolver o nosso coração, vai resolver as coisas na nossa vida? Primeiro Ele ajusta. E depois aquilo acontece, não é o contrário. Porque nós vemos muitos exemplos aí fora de pessoas que ganharam enormes quantias de dinheiro e se tornaram milionárias. E aquilo aconteceu da noite para o dia. Mas da mesma maneira gastaram tudo. Elas retornaram até de maneira pior, em uma condição pior. Por quê? Porque não sabiam administrar os recursos que haviam chegado em suas mãos. Então a grande questão não é dinheiro. Compraram, viveram, viajaram, fizeram tudo, menos administrar. Então, antes de tudo isso acontecer, primeiro Deus vai colocar ordem na nossa vida. Primeiro Deus vai tirar os buracos do balde. Porque pode ser que existam em nossas vidas, que nossos recursos têm fluído para outras áreas que não tem nada a ver. E simplesmente nós estamos questionando com Deus: estou dando meu dízimo, estou ofertando na igreja, estou indo aos cultos, às conferências, mas parece que a minha vida não sai do lugar. Sabe, queridos, a nossa oração precisa ser uma oração de honestidade com Deus. Senhor, aonde eu estou errando? Porque a culpa não está no Senhor. Eu fiquei nessa condição, eu entrei nessa condição, mas olha, onde eu estou errando? Porque primeiro Deus quer corrigir o erro. Deus não pode nos dar quantias de valores se a gente não sabe administrar aquilo que a gente tem. A Bíblia fala que se nós formos fiéis no pouco, sobre o muito Ele vai nos colocar. Então existe agora um princípio. Esse princípio é a fidelidade. Fidelidade no quê? Naquilo que eu já tenho. Não naquilo que eu estou esperando chegar. Porque às vezes nós estamos assim: não, quando eu tiver, quando eu for, quando eu alcançar, eu faço. Então logo a gente já entende onde é o problema. Falta de fidelidade. Porque eu só vou me mover, o meu comportamento vai ser esse só quando eu tiver. Mas se aquilo não acontecer? E se nós não alcançarmos aquilo, o nosso comportamento não vai mudar? Se o nosso comportamento não muda, aquilo também não chega. É a Bíblia que está falando. Se formos fiéis ao pouco, sobre o muito Ele vai me colocar. Então existe aqui agora um parâmetro bíblico. De quê? Fidelidade com aquilo que eu tenho. Eu não tenho muito, mas eu sou extremamente fiel com aquele pouco que eu tenho. E sabe, Deus não está aqui buscando ordem de grandeza em ninguém.
muito menos de quantidade. Deus está buscando fidelidade. Porque Ele entende quando você é fiel, as coisas vão acontecer. Deus pode, colocar coisas maiores em nossas mãos quando a fidelidade, nós demonstramos fidelidade nas coisas menores. Não é porque eu tenho uma bicicleta que eu tenho que tratar aquilo de qualquer maneira, porque eu desejo um carro. Não, quando eu tiver um carro, eu lavo, eu ajeito, mas a bicicleta fica jogada. Está sem freio, o pneu está quase furando, está careca. Irmão, está querendo um carro, o custo é maior. O custo para se ter um automóvel é maior. Se nisso aqui não está havendo fidelidade, como é que Deus vai colocar algo maior na nossa mão? Não existe por quê? Porque Deus estaria contra a nós mesmos. Rapaz, Ele não está cuidando de uma bicicleta. Eu vou dar um carro para quê? Porque Ele também não vai cuidar também. Deus não quer nossa derrota, não. Deus, Ele quer ser exaltado através da minha vida e da sua vida. E isso compete através da excelência. Independente da situação, independente de onde eu moro, aquilo precisa, exaltar a Deus. Aquilo precisa transmitir Deus. Eu posso ter uma simples casa, mas eu posso morar em uma mansão. Mas possivelmente a simples representa Deus. Enquanto aquela grandiosa, luxuosa, parece vazia. Não há uma entrega, não há um coração. Um momentinho. Que se move para aquilo. E nós somos muito... Às vezes a gente fala assim, meu carro foi Deus que deu. Já viu essa frase? Pô, mas tem uns carros que não dá, irmão. Que não representa aquilo. Será? Porque eu acredito, queridos, que Deus não dá nada quebrado para ninguém. Deus não dá nada pela metade para ninguém. Deus não dá nada faltando para ninguém. A grande questão é, como foi a maneira que nós administramos aquilo para chegar a esse ponto? Deus não é capaz de dar um carro com IPVA atrasado para ninguém. Você crê nisso? Deus não é capaz de dar um carro, de dar um veículo com o pneu careca para ninguém. Deus não é capaz disso. Deus dá aquilo que é excelente. Se Ele foi capaz de dar o seu único filho, para mim e para você, o que a gente pode esperar de um Deus como esse? O que a gente pode viver é sempre o melhor e nunca o pior. É por isso que eu falo. Na maioria das vezes, o erro está em nós e não em Deus. Atos 4:32. Essa aqui é a disposição que Deus aguarda do meu e do seu coração. Fala assim, Atos 4:32. Da multidão dos que creram, eram o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Irmãos, está falando aqui de uma consideração, de uma valorização. Ele fala que dentro de todos ali, ninguém considerava algo exclusivamente meu. Não, esse notebook aqui é meu. Não, ele não tinha essa consideração. O que ele fez foi, está aqui. Se precisar doar, está aqui. Se precisar vender, está aqui. Eu não vou ter isso aqui para mim. Isso aqui não é meu, isso aqui não me pertence. Isso aqui tem um dono. Ele fala de exclusividade, de coisas que nós estamos colocando como exclusivos em nossas vidas, que estão roubando o lugar de Deus. Sabe que às vezes nós estamos como Ananias e Safira? Às vezes o nosso comportamento é de Ananias e Safira. Porque como um todo aqui, ninguém tinha propriamente ou de maneira exclusiva. Mas eles tinham. Não, esse terreno aqui é meu. Eu posso até vender, posso até doar uma parte, mas, irmãos, não tinha problema nenhum eles venderem, mas o que faltou deles foi fidelidade e sinceridade ao Espírito Santo.
Colocaram no coração dele que aquilo era maior que Jesus. Aquilo era maior que a palavra, aquilo era maior do que ser fiel a uma orientação. Sabe, na nossa vida, tudo que está em nossas posses não pode ser maior que Jesus. Tudo que nós temos hoje não pode ser maior do que Ele em nossas vidas. Eu não posso colocar que o meu carro é maior que Ele. Eu não posso. Porque isso me desqualifica. Isso não me faz, isso não representa Ele na minha vida, isso faz com que Deus não possa contar comigo. Sabe, queridos, eu não quero estar em uma condição onde Deus fala assim, não, com Douglas não conta não, porque essa bicicleta Ele não vai dar. Eu já até sei. Queridos, a gente não esconde nada de Deus, não. Nós podemos nos enganar, ficar ali, não estou fazendo escondido, não. Ele já sabe, tem muitas coisas na minha e na sua vida que Deus só não pede, não é porque Ele não quer, não. É porque eu e você não queremos dar. E Ele já sabe disso, porque Ele conhece o nosso coração. E Ele vai levantar outro, quando na verdade Ele queria, era o desejo dEle, levantar a mim e a você em muitas situações. Mas a grande questão é, muitas vezes, nós estamos nos colocando que aquilo é tão especial que eu não posso ceder. Irmãos, às vezes é coisas tão simples, e pessoas fazem uma confusão. Eu já vi gente arrumando confusão dentro da igreja, por causa de lugar. Gente, eu vou repetir. Eu não sei se vocês ficam chocados com isso, mas eu fico. Pessoas cristãs, filhas de Deus, que recebem a mesma palavra que eu e você, brigando por causa de lugar. Olha, eu sento aqui, você tem como dar licença? Isso aqui é exclusivo meu. Se eu não sentar aqui, Deus não fala. Se eu não sentar aqui, Deus não se move. Gente, isso é infantilidade. Existem lugares de honra, existem. Nós destacamos, né? Mas se eu sentar aqui, se eu sentar lá atrás, Deus fala comigo da mesma maneira. Deus fala com você da mesma maneira. Isso é infantilidade. Mas coisas que nós encontramos dentro da igreja. Pessoas que são capazes de falar, não, isso aqui é exclusivamente meu. Deus quer que nós venhamos a ter uma fidelidade, um direcionamento, uma posição. Sabe, a gente não precisa andar segundo aquilo que vem à nossa cabeça. Nós podemos andar segundo aquilo que o Espírito Santo nos instrui. A Bíblia fala que Ele vai nos guiar a toda a verdade. E Ele é a verdade. Então a gente está andando com a pessoa certa. Então a gente está andando com a pessoa que sempre vai nos dar a melhor direção, a pessoa que vai nos ajudar a fazer a melhor escolha. Às vezes nós estamos escolhendo porque a gente acha que é melhor. Já viu a pessoa que vai vai na loja de salgado, né? Eu já fiz muito isso. Mas deixa eu explicar a situação. Éramos eu, mais um amigo meu, e naquele momento a gente estava com um recurso meio enxuto, né? Então, quando nós íamos lá lanchar, a gente ia no maior. Por quê? Porque o maior ia saciar a nossa fome. Então, devido à ausência de recursos, nós íamos no maior. E eu falava assim, Rogério, e hoje vai ser o quê? Aí ele falava assim, Douglas, vamos no maior. Irmão, e nem sempre o maior era o melhor. Espiritualmente falando, às vezes a nossa vida está assim. Nós estamos escolhendo o maior por ser mais cômodo, por parecer que vai resolver o problema. Aí a gente nos coloca, aí nós nos colocamos em uma condição de tá bom qualquer coisa. Tá bom. Tá legal.
Pagando a conta é o suficiente. Dando para comer e beber e pagando as contas, está bom. E a gente vive reclamando. Às vezes nós pensamos que quem nos supre é o nosso salário. Irmão, se formos depender disso, colocar nossa expectativa nisso, nós estaríamos que nem o mundo. Deus usa do nosso trabalho para promover os recursos em nossa vida. Entende o que eu estou falando? Estou falando para ninguém deixar de trabalhar amanhã, não. Misericórdia. Vai para o trabalho e faça o seu melhor. Mas a grande questão é quando, na verdade, nosso coração só está naquilo. Irmão, se faltar? Se faltar, agora Deus começa a existir na minha vida. Deus vem com a sua provisão, irmão. Deus permanece o mesmo. Deus continua sendo o mesmo. O mesmo Deus que te colocou, que ele te colocou naquele lugar, de repente, se hoje Ele quer te remover, você está contando com salário? Você está contando com benefício? Maior é Deus na minha e na sua vida. Sabe, irmãos, Deus cobre qualquer salário, Deus cobre qualquer benefício que a melhor empresa pode dar para mim e para você. Não existe nada que Deus não faça melhor que o homem. Deus faz tudo melhor. E sempre melhor. Nós sabemos da passagem lá em João 12, vai falar sobre a mulher do vaso de alabastro. E olhando essa mulher, tem algo muito interessante na vida dela, porque fala sobre o vaso de alabastro. Poxa, o vaso de alabastro não era simplesmente qualquer recipiente, mas ele era algo apropriado, ele era algo exclusivo, ele era algo extremamente valioso. Então, todos que adquiriam aquele bem, ele tinha um propósito, existia um propósito natural para aquilo. E o vaso, se nós formos ler aqui, o vaso não era simplesmente algo como se fosse um perfume, poxa, um frasco de um perfume, onde você abre a embalagem, tira ali a tampa, usa o que você quiser, fecha, vamos guardar para a próxima. Não. Ele era algo extremamente exclusivo. Ele era algo que a sua utilização era uma única vez. E quando eu vejo aquela mulher simplesmente chega ali e ela quebra, a Bíblia fala que ela quebra. Ela não dá um jeitinho, ela não tenta abrir de maneira cuidadosa para que, de repente, em algum outro momento, ela venha utilizar, mas a Bíblia fala que ela quebra. Ela tinha um propósito. E fala que ela derrama sobre a cabeça de Jesus. E quando nós vemos essa mulher fazendo isso, fala assim, uau! Mas sabia que às vezes o nosso comportamento pode estar igual ao de Judas? Olha, para que isso? Um ano jogado fora, ele não conseguiu considerar o que ela estava fazendo em adoração. Para que isso? Uma vez eu era novo convertido e saiu uma publicação de que uma igreja tinha feito um banheiro. Irmãos, e tinha gasto, hein? E gastou assim um valor meio exorbitante, né? Aí eu, de Judas, eu falei, gente, para que isso? Um banheiro? Irmãos, por que a gente tem que ter o pior na igreja? Por que a gente não pode ter o melhor? Por que a gente vê de banheiro bom é só no shopping? Não, banheiro bom é aqui na igreja. E eu só fui saber agora, esses dias aí, porque eu estava estudando isso aqui. Isso, sabe, poxa, me remeteu agora nesse momento. E às vezes a nossa condição, nossa, para que esse desperdício? Gente, 30 mil reais num piso? Tivesse botado gastava 10. Vou fazer uma conta aqui. Irmão, Judas não estava fazendo continha por ser um bom administrador, não. É porque ele queria mais dentro da bolsa para roubar. Quantas vezes nós estamos roubando Deus da mesma maneira? É pesado, né? Sabe, irmãos, é doloroso, mas isso nos ajuda a crescer. Porque Deus, Ele repreende o filho que ama.
A grande questão é estarmos sendo ajustados, alinhados aqui, e o nosso coração também se alinhar a isso. Porque a grande questão não é Deus estar falando e eu começar e você começar, já vem de novo com esse papinho. Irmãos, a grande questão é quando isso acabar. A grande questão é quando de repente, sabe, rapaz, Deus não tem mais me repreendido, será que eu estou certinho, será que eu estou nos trinques? Não, irmãos, todo dia a gente tem algo a melhorar. Nós somos um projeto em crescimento. Todos os dias a gente cresce. Todos os dias Deus tem algo a compartilhar com a gente. Ninguém aqui sabe de tudo. E às vezes a nossa motivação está aqui. Vemos algo acontecendo, um ar-condicionado, um piso melhor, um banheiro, uma manutenção no tempo. Fala assim, de novo, para quê? Porque a gente somos excelentes. Porque nós expressamos de Deus em tudo aquilo que nós estamos fazendo. Então, por isso que nós nos movemos assim. Não é porque, mas o outro só deu 1 e eu estou dando 2. Irmão, glória a Deus pela sua vida, que está dando 2. Glória a Deus pela vida do outro, que também está dando 1. Cada um faz a sua parte, eu não preciso, como a Michela falou semana passada, eu não preciso estar, me preocupando, porque se o outro está fazendo ou não está fazendo, eu estou fazendo, o meu coração está alinhado, porque não é somente fazer por fazer. O meu coração precisa ter a motivação certa. Sabe, aqui não tem ninguém competindo, não. Aqui não tem competindo, ninguém falando, não, se ele deu 1, eu vou dar 2. Isso é motivação errada no coração, irmão. Isso não é o que agrada a Deus. A grande questão não tenho nada em comum, cara. Se eu tenho 10, o outro tem 1, eu compartilho. Eu compartilho. A nossa necessidade tem que ser por fazer e não deixar de fazer. A nossa necessidade maior precisa transparecer. Não, eu quero fazer, eu quero participar, eu quero me envolver. É pouquinho, mas o meu está lá. Eu não quero saber se eu posso dar R$1, mas eu sei que o meu R$1 está lá e vai fazer diferença. A gente não está aqui, não estou pregando aqui para que vocês dê tudo que você tem. Eu estou aqui pregando para que nós venhamos a entender que tudo que está em nossa posse não nos pertence. A grande questão aqui não é essa. Abre lá comigo no livro de... João capítulo 6. Lendo esse texto, algo me chamou a atenção. E olha que comportamento extraordinário. Não sei se vocês já pararam para prestar atenção aqui em algo que está nesse texto, mas que agora também me chamou muita atenção. A gente fica muito familiarizado com os grandes acontecimentos, mas às vezes nós não damos tanta relevância de como eles aconteceram e da simplicidade e da motivação de como aquilo aconteceu. Essa aqui é a passagem dos 5 pães e 2 peixinhos. Então, às vezes, pode ser que o que chame nossa atenção é a grande quantidade de pessoas. O que chame a nossa atenção é a grande quantidade de alimento que deveria se arrecadar para aquela necessidade. Mas algo me chamou a atenção aqui. Por que esse rapaz apresentou 5 pães e 2 peixinhos? Será que todo mundo ali não viu a necessidade, não ouviu de repente, estou aqui em algo que eu estou criando da minha cabeça, mas que não ofende a Bíblia, não ofende a palavra. Será que todo mundo que estava ali, aquela grande multidão ali, ela não olhou para aquela necessidade, não viu certos rumores? Da onde surgiu? Porque assim, eu entendo pelo texto que de repente não foi algo que ficou aqui. Mexe, vamos. Despede a multidão para que ela vá embora, porque já é tarde, e a gente não tem onde comprar comida. E Jesus fala para eles, não, olha só, dê vocês para eles de comer. Não manda ninguém embora, não. Não vamos deixar as pessoas ir por falta de mantimento.
Não é ausência de recurso com que vai fazer com que eu e você deixamos de receber a palavra, queridos. O recurso vai chegar para que eu e você também estejamos aqui, porque é interesse de Deus. Eu já fui para a igreja só com o dinheiro da ida, só com o cartão de passagem, ao ponto de eu tentar passar junto com a Andréia, e o motorista vai falar assim, não, a questão era, ó, passa você, porque tem um limite de tempo, né? Ó, passa você, e quando chegar um determinado tempo, que vai fazer acho que uns 10, 15 minutos, eu passo. E o camarada fala, não, dá não, ou vai ela ou vai você. Aí eu falei, não, André, então vai você, depois eu vou. Aí, tá comigo, a gente tá junto em tudo, irmão. Não, vou ficar. Eu falei assim, vai ficar nós dois a pé. E a condução, ela demorava. Eu sei que, queridos, passou um irmão lá que eu não tinha contato. Não, minto. Passou primeiro um irmão que eu conhecia demais. Abençoado. O cara faz visita em tudo quanto é a igreja. Só alguns vão saber quem é. Quando eu vi aquele irmão, eu falei, eita, é Deus. Agora vai. Eu não sei se a André estava grávida, não sei, não lembro. Esse aqui, irmão, parou, falou comigo, riu. Tchau, irmão, Pai do Senhor, foi embora. Eu falei, Senhor... Não, irmão, você não condena a pessoa, sabe? Estava no seu caminho e também não sabe, né? Eu poderia ter falado também, porque às vezes nos falta humildade de reconhecermos a nossa necessidade. Pô, cara, aconteceu um negócio aqui, tem como você me ajudar? Irmãos, ele não iria dizer não. A grande questão é, às vezes nos falta humildade para reconhecermos que nós estamos precisando de ajuda. Mostrar nossa área de fragilidade. E a gente não quer se manter de forte. Mas a grande questão ali também não era isso, sabia? Por quê? Porque eu falo assim, não, Senhor, eu vou embora. Se eu vim para cá, eu tinha vindo para o culto, queridos. Eu morava, poxa, em outro lugar. Eu tinha ido para o culto, eu não tinha carro, chegava lá, fazia tudo que eu tinha que fazer. E, Senhor, eu vou dormir na minha casa. Eu tinha a possibilidade, queridos, não de ficar na rua, mas de voltar para o lugar que eu estava, que era a casa da mãe da Andréia. Eu não ia ficar na noite jogado na rua, não. Eu poderia, ó, André, poxa, não deu, amanhã de manhã é um horário melhor, eu passo o cartão, você vai, depois eu passo, eu vou, porque tem mais condução. Beleza, era isso, mas eu tinha falado, não, Senhor, eu vou dormir na minha casa. Queridos, aí esse irmão foi embora, passou mais 10 minutos, veio esse outro abençoado. Não falava, conhecia pouco, ele passou, foi até o portão de casa e voltou. Falou, rapaz, vocês vão para a pedra? Eu falei, vamos. Não, entra aí que eu vou levar vocês. E depois ele falou assim, rapaz, eu vi vocês, sabia que vocês moravam na pedra, mas falei assim, vou para casa que amanhã eu trabalho cedo. No portão, ele indo para casa, no portão da casa dele, Deus falou com ele assim, ó, volta e leva eles até em casa. Ele poderia não ter obedecido. Poderia ter passado dele, mas sabia? Eu ia dormir em casa naquele dia, eu tinha convicção daquilo, porque se não fosse por ele, seria por outro. E quando eu olho para esse jovem aqui, que ele apresenta, queridos, 5 pães e 2 peixes. O que era 5 pães e 2 peixes em meio a tudo aquilo que estava acontecendo? O que era 5 pães e 2 peixes em meio àquela grande multidão? Aquilo seria loucura. Mas sabe o que eu vejo? Primeiro, uma pessoa preparada. O que esse jovem está fazendo com 5 pães e 2 peixes ali no bolso? Alguém que se preparou. Alguém que viu o que estava acontecendo, viu que Jesus estava passando, aquela grande multidão, e fala assim, rapaz, eu vou ouvir tudo que ele tem, vou até botar aqui um lanchezinho aqui, porque se avançar do horário eu vou ficar. Eu vou me preparar para estar lá. Sabe, da mesma maneira somos nós, não é somente sair de casa e ficar cheiroso, mas é nos prepararmos para estar aqui. É entendermos que se de repente precisar avançar o horário, não é fazer a cara feia, mas é entender que Deus está falando e que Ele quer comunicar algo. E às vezes aquilo que Ele quer comunicar, Ele tem tanta abrangência que não cabe dentro do horário. Então, o problema não é esse, não, porque eu tenho que chegar em casa, eu tenho que fazer janta, porque eu tenho que chegar em casa, eu tenho que fazer almoço, porque eu tenho que chegar em casa, eu tenho que fazer... Ei, irmãos,
Se o problema for chegar em casa, deu horário, pode sair. Ai, Douglas. Deus não está trazendo aqui confusão para mim e para você, não. Deus também não quer ser o problema para mim e para você. Se o problema é que aquilo que Deus está tratando comigo, com você, está atrapalhando a nossa vida, deu horário, querido. Pesado, né? Pega o beco. Me amem. Não pode passar 10 minutos, senão... Que coisa chata. Não posso avançar um pouquinho. Isso não estou falando aqui, nos dando uma condição. Então, já que ele falou isso agora, vamos ficar até 2, 3 horas da tarde, não, queridos. Mas e se precisar? Qual vai ser o nosso coração com relação a isso? A grande questão aqui que Deus está tratando com a gente é o nosso coração. A grande questão aqui, se Deus fala assim, não, você está sendo fiel mesmo. Posso contar com você se de repente eu precisar avançar um pouquinho do horário? Posso precisar se de repente, porque, irmãos, fala que era grande multidão, não era pouca gente, era muita gente. E avançado já era o horário. Então, eu acredito que aquilo ali estava durando por muito tempo. E agora, um único jovem se preparou para estar ali. Agora, eu também não acredito também que, de repente, outras pessoas não tinham. E está aqui assim. Ó, está com fome? Estou com um bolinho aqui, mas dá só para mim e para você. Hã? Você acha que não tinha outros que tinham ali a mesma coisa? Mas é porque era dele. Se ele entendesse de quem era e se ele apresentasse aquele que era o dono, ele ia entender que o dono multiplica. Porque quando ele chega para ele e fala assim, olha, eu imagino o coração, irmãos, e a coragem desse garoto. Irmão, tem que ter coragem, vai ter coisa na nossa vida que vai precisar coragem. Sabe? Pegar a fé, pegar a palavra, pegar a coragem e ir. Porque ele teve que ter coragem, ele teve que se desprender. Pô, vai que ele chega lá e fala assim, ó, tem uns 5 pães aqui, 2 peixinhos. Fala assim, para de graça, rapaz, vai embora, vai, come teu pão, teu peixe aí, vai para tua casa e fica feliz da vida. Não, ele apresentou, não. Ele não poderia se deparar com isso? Coragem, queridos, coragem. Coisas para romper na minha e na sua vida vai precisar coragem. Vai ser necessário acreditar, vai ser necessário confiar, vai ser necessário apresentar aquilo na mão de quem pode resolver, não somente na mão de alguém que vai ouvir. Ah, eu estou aqui somente para ouvir o que você está falando, mas resolver eu não posso fazer nada. Não, queridos, compartilhe com aquele que vai resolver o teu problema. Eu não posso estar com uma necessidade de comprar pão e ir até o açougue. O açougue não vai resolver o meu problema. Então ele chega com aquele pão. Está aqui, ó, 5 pães e 2 peixinhos. Ele apresenta. Eu fico imaginando Jesus olhando para aquele garoto. A gente não tem muita referência dele. Só fala que ele apresentou. Mas a gente olha para a vida dele, olha para o coração dele, a gente encontra tanta coisa. Fidelidade. Ele agiu em amor porque ele não pensou somente nele mesmo. Ele entendeu que ele podia compartilhar com aquilo que ele tinha. De repente, cada um tinha um pouquinho ali. Mas o sentimento de posse, ele era tão absoluto que não. A minha necessidade eu supro sozinho. Se você não tem para comer, eu tenho menos que eu. Infelizmente, você não se preparou, não. Só com aquele pouquinho, ele falou assim, rapaz, se eu der esse pouquinho aqui, o outro der um pouquinho ali, o outro der um pouquinho ali, junta tudo e divide de maneira igual para todo mundo. Ele levou só aquele pouco. Mas sabe, queridos, o pouco que muitas vezes está nas nossas mãos, ele precisa ser apresentado na mão daquele que multiplica. Daquele que acrescenta, daquele que adiciona. Não é porque era pouco, mas porque ele colocou à disposição de Jesus. Senhor, está aqui, ó, é seu. Use e faça. E nós vemos aqui a grande multiplicação. E o grande interessante é que ele multiplica, e como eu falei, Deus não multiplica antes de ajustar as coisas. Ele fala assim, ó, manda se assentar. Manda os homens se assentarem, em grupo de 50 e de 100. Por que, queridos, eu fico imaginando como é que seria
O pessoal está com fome e fala assim, ó, fica tranquilo, vai ter comida. Já viu já? Às vezes eu vejo, estou assistindo algumas coisas nesses países que às vezes acontece alguma catástrofe, alguma coisa, como que é que o pessoal vai dar comida, como é que é? Pula um por cima do outro. O outro pega até de maneira, pega mais e deixa o outro sem. Porque está pensando na sua necessidade. Ele não sabe quando a comida vai aparecer de novo. Não sei se vocês já viram já alguma coisa desse tipo. Quando as pessoas vão doar alimento e trepam por cima do outro e montam e pega um, volta, pega o outro, porque a lei é do mais forte, do mais esperto. Então, para não ter esse problema, Jesus falou assim, ó, manda sentar em grupo de 100, de 50. Vamos resolver porque não vai ter bagunça não. Vai ter ordem. Ninguém vai pegar mais do que o outro. Todo mundo vai pegar aquilo que é a sua necessidade. Agora, irmãos, imagina você fazer assentar 5.000 pessoas. Mais que 5.000 pessoas, porque só o que comeu foi homem. Fora mulheres e crianças. Essa galera. Sabe que eles têm que ter da nossa vida, em meio à confusão, uma palavra de ordem. Uma palavra minha e sua tem que ser de ordem. Não, acabou, chega. Acabou a bagunça aqui na minha casa. Chega, acabou esse negócio das coisas estarem fora do lugar. Chega, acabou esse negócio de não ter horário para orar. De não ter horário para ler a Bíblia. De não ter horário para fazer isso, para fazer aquilo. Não, acabou. Agora é ordem. Agora é ordem, porque se eu chego no meu trabalho, eu preciso cumprir ordem, então também na minha casa vai ter ordem. Não, eu tenho horário para orar, eu tenho horário para fazer isso aqui, eu tenho horário para ter comunhão com Deus, eu tenho horário para ter comunhão com a minha família com qualidade. Então, o que ali as pessoas precisariam ter naquele momento para colocar ordem, sabe, é ter autoridade. E a Bíblia fala que a autoridade foi nos dada. E isso é no nome de Jesus. Então a gente declara na nossa casa, Pai, em nome de Jesus eu declaro, não tem mais desordem aqui na minha casa. Não tem mais as coisas fora do lugar. Acabou esse negócio na minha vida de eu não colocar horário. Não, agora tem sim. Agora tem sim. Eu escolho e eu decido. Tem horário na minha casa. As coisas na minha casa são organizadas. Agora tudo isso se fez. Agora tudo isso foi organizado. Todo mundo se assentou. Agora sim, vamos para o milagre. Agora sim, as coisas estão ajustadas. Deus pode se manifestar de maneira impressionante na minha e na sua vida. Queria chamar o Ministério de Música, por favor. Aleluia. O Ministério de Música vai tocar um louvor aqui, vamos cantar algo. Eu queria que, nesse momento, você pensasse na sua vida, como estão as coisas na sua vida. Se existe alguma coisa desalinhada à palavra, esse é o momento de você pegar aquilo que você ouviu, daquilo que você aprendeu nessa manhã e declarar a ordem. Aquilo que estava trazendo confusão, vai deixar de trazer confusão para você. Em nome de Jesus eu declaro isso. Fica de pé, por favor. Esse é o momento de você, e eu também, ajustarmos coisas na nossa vida. Pararmos de criancice, de infantilidade, e assumir o papel que foi dado a mim e a você. Administradores. Pessoas que andam segundo a vontade de Deus e não pelos nossos achismos, mas segundo aquilo que Ele tem colocado no meu e no seu coração. No meio
Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, se o mundo desabar, se o chão faltar, continua fiel a Ele, continua perseverante, continua no lugar que Ele colocou você, permanece aonde Ele colocou você, porque Ele não vai deixar nem eu, nem você sozinho. Em meio à tempestade, aqueles homens dentro do barco não estavam sozinhos. Aleluia. 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 Quero fazer um convite a você que está aqui nessa manhã. Acho que você tem se sentido sozinho ou sozinha. Se de repente você não está vendo uma solução para a sua situação, queria convidar você a vir aqui à frente, porque nós iremos orar juntamente com você. Sabe, queridos, o primeiro passo é reconhecer a necessidade. O primeiro passo é entender que você precisa de ajuda. Se você está nessa manhã aqui também, se você percebe algum sintoma no seu corpo de enfermidade, que isso tem roubado a sua paz, roubado a sua alegria,